Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com você neste domingo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, dando continuidade, claro, à nossa jornada sobre Deus no centro da igreja, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma igreja que existe para cumprir sua missão, tá bom? Vamos orar e aí então eu quero repartir com vocês um trecho da Palavra de Deus. Pai, muito obrigado por este momento. Eu te agradeço pelo teu cuidado conosco. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, que a tua igreja possa compreender a missão que tem de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Deus, o quanto que o Evangelho ainda não chegou em alguns lugares. E estes alguns são muitos lugares. Pedimos graça, misericórdia. Por isso que pedimos que o Senhor levante missionários, que o Senhor levante a tua igreja com recursos, para que possa manter, ó Deus, o trabalho missionário aceso e assim as frentes missionárias possam atuar levando pessoas a Cristo. Muito obrigado por este momento. Ajuda-nos a entendermos cada vez mais esta missão tão importante. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deus no centro da igreja. Tá ok? Uma igreja que existe para cumprir sua missão. Este é o nosso tema. E eu quero ler uma passagem assim, bem conhecida de vocês. Se encontra em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Tá bom? Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Passagem bem conhecida, que é um trecho bem missionário também, tá bom? Gente, ao longo dessa nossa jornada, nós temos aprendido que Cristo é o cabeça da igreja, falamos disso lá em Colossenses capítulo 1. Semana passada também nós falamos sobre a igreja, ela é chamada a santidade, né? Uma igreja santa vivendo num mundo corrompido. Esse foi o tema da semana passada. E hoje nós vamos pensar sobre a existência da igreja, tá bom? Por que a igreja existe? Será que a igreja existe apenas para realizar cultos? Será que a igreja existe para manter a sua boa estrutura? Será que ela existe para promover a comunhão? Na realidade, queridos, tudo isso é importante, mas não representa a sua missão principal. A igreja existe porque Deus decidiu continuar sua obra no mundo através do seu povo, tá bom? Grave bem isso. A igreja existe para dar continuidade ao que Deus começou, tá bom? Aqui neste mundo. Por isso que Jesus, ele não deixou para nós um prédio. Jesus não deixou uma instituição. Eu diria uma instituição política. Ele não deixou isso para nós. Ele não deixou um exército, mas ele deixou a igreja. E ele confiou a esta igreja a maior missão da história. Por isso que uma igreja, ela pode possuir excelentes músicos, ela pode possuir uma boa estrutura, ela pode possuir departamentos organizados, ela pode possuir uma agenda cheia de atividades. Mas se ela deixar de cumprir sua missão, ela perde
sua razão de existir nesse mundo. Por isso que uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não faz missões, é como um farol que deixou de iluminar. Tá bom? Esta passagem de Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, é uma passagem muito importante. Porque Mateus registra aqui as últimas palavras de Jesus antes de sua ascensão. Eu diria uma das últimas palavras de Jesus. Os discípulos, eles estavam na Galileia, no monte que Jesus lhes havia indicado. E depois de 3 anos de discipulado, Jesus entrega então sua última grande ordem, né? Que é ide fazer discípulos. É interessante que na cultura judaica, as últimas palavras de um mestre eram consideradas extremamente importantes. Por isso que a grande comissão não é apenas uma sugestão, é a missão permanente da igreja. Bom, neste trecho aparece um verbo que eu diria que é o verbo principal. E o verbo principal é façam discípulos. Muita gente pensa que o verbo principal é o ide. Na realidade, o verbo principal é façam discípulos. Essas duas palavrinhas, façam discípulos, no grego, é uma palavra só, tá? E é interessante que dá esta ideia de fazer discípulos. Então, muito importante, não é o ide, é o façam discípulos. Veja bem, ir, batizar e ensinar aparecem como ações que sustentam essa missão. Por isso que o objetivo da igreja não é apenas produzir convertidos, é formar discípulos de Jesus, tá? Bom, e dentro desse trecho também, claro que tem uma outra parte muito importante que fala sobre a autoridade de Jesus. A missão da igreja, ela não está baseada em nossa capacidade, ela está baseada na autoridade de Jesus. Então, fazer discípulos está baseado na autoridade de Jesus. Por isso que ele começa o verso 18 dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Queridos, uma igreja saudável, ela não mede seu sucesso apenas pelo número de pessoas que reúne, mas pelo número de discípulos que ela forma e ela também envia. Tá bom? Então, só para a gente poder entender esse contexto aqui. Muito bem, eu quero destacar algumas questões importantes aqui nesse trecho, tá? A primeira delas é que uma igreja missionária, ela reconhece a autoridade de Jesus. Tá bom? Mateus 28, 18 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja bem, antes de enviar os discípulos, Jesus enfatiza a sua autoridade. A palavra grega aqui para autoridade, ela significa poder legítimo, significa direito de governar, significa soberania. Então Jesus não envia a igreja baseada em seu entusiasmo. Eu estou falando do entusiasmo da igreja, tá? Ele envia a igreja baseada na sua autoridade. Isso aqui me faz pensar na história de Moisés. Quando Deus chamou Moisés, Moisés simplesmente respondeu: quem sou eu, Senhor, para ir lá tirar o povo de Israel, né? Mas quando Deus respondeu para Moisés,
Ele não disse algo do tipo: Moisés, eu sei quem você é um fulano assim. Não. O que Deus respondeu para Moisés foi quem ele era, ou seja, quem Deus é. Então é interessante, em todo este projeto de envio, dá uma impressão que Deus está procurando os melhores para poder enviar. Não é exatamente isso também. Na realidade, as pessoas vão por causa da autoridade de Jesus, ou seja, vão por aquilo que Deus é. Tenta imaginar um embaixador, né? O embaixador, ele não fala em seu próprio nome, ele representa o governo que o enviou. Então, a autoridade não está em nossas mãos, ela está nas mãos de Jesus. O poder, a força, também não está em nossas mãos. Está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é a igreja. Nós falamos em nome do Rei dos Reis. Nossa autoridade vem de Cristo. Nós não evangelizamos porque somos capazes. Nós evangelizamos porque Cristo nos enviou. Tá bom? Então, a primeira questão para pensar é que uma igreja missionária, ela reconhece a autoridade de Cristo. Uma segunda questão é que uma igreja missionária, ela forma discípulos e não apenas frequentadores. Em Mateus 28:19 diz: fazei discípulos. Jesus poderia ter dito: construam templos, realizem eventos, organizem programas. Ele podia ter dito isso, mas ele não disse. Ele disse: façam discípulos. No Novo Testamento, discípulo é aquele que aprende, é aquele que segue, é aquele que imita, é aquele que permanece. Esse é o sentido da palavra discípulo no Novo Testamento. Por isso que discipulado não termina na conversão. Eu diria que o discipulado começa com a conversão. Eu me impressiono com a história de Barnabé, lá em Atos. Barnabé foi um homem que sabia discipular as pessoas. Quando Saulo foi rejeitado pelos cristãos, Barnabé acreditou nele. Barnabé se aproximou e Barnabé começou a ensinar o apóstolo Paulo. Ou seja, ele investiu tempo ali para discipular o apóstolo Paulo. Barnabé acompanhou o crescimento de Paulo. E qual foi o resultado disso? Paulo tornou-se um dos maiores missionários da história. Para mim, por isso que Barnabé é um exemplo de um homem que entendia o que é o discipulado. Tá bom? Algo interessante pensando sobre o discipulado é o seguinte. Pense bem, uma maternidade cheia de bebês é motivo de alegria, não é verdade? Mas imagine se esses bebês nunca crescessem, sempre continuassem como bebê. Desculpa, seria uma tragédia. Assim também acontece, queridos, com a igreja. Evangelizar é gerar filhos espirituais. Discipular é ajudá-los a amadurecer. Então nós temos que evangelizar, mas nós temos que discipular. Nós não queremos uma igreja cheia de bebês. Nós queremos uma igreja cheia de pessoas adultas, maduras. É isso que nós queremos, tá? Por isso que uma igreja saudável
ela deveria perguntar não apenas quantos vieram, mas quantos estão crescendo em Cristo. Eu confesso para vocês que eu prezo muito por essa questão do discipulado. Por isso que uma boa parte do programa hoje para a igreja é discipulado. Vocês podem ver. O tempo todo eu estou ensinando, o tempo todo eu estou treinando pessoas. É uma pena que nem todos participam da escola bíblica dominical, mas tem sido um curso de discipulado, né? Eu não posso obrigar ninguém, mas gostaria muito que a igreja estivesse em peso ali. Como eu não consigo atingir todos na escola dominical, eu também utilizo as pregações, os ensinos do domingo à noite como discipulado. Podem perceber a necessidade de treinar. Nossa igreja, ela está caminhando. Nossa igreja ainda não atingiu a maturidade, mas ela está caminhando. Eu acho que isso é importante, tá? Essa caminhada. Domingo eu estava vendo o trabalho dos jovens, das crianças, né? A Lu premiou todo mundo, foi muito lindo. E ver como os nossos pequenos jovens estão aprendendo. Isso é discipulado. Parabéns ao Ministério Infantil, parabéns à Lu. E assim vamos em frente, gente. Continuando no discipulado da nossa vida cristã. Muito bem. Uma última questão que eu quero abordar com vocês sobre a nossa missão é que uma igreja missionária, ela caminha na presença de Cristo. Interessante que no final do trecho que nós lemos, diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não prometeu ausência de dificuldades, ele prometeu sua presença. Essa expressão, todos os dias, no original grego, ele transmite a ideia de continuidade. Ou seja, a presença de Jesus não é apenas em dias especiais ou apenas nos cultos, mas ele diz todos os dias. Ou seja, Cristo caminha com sua igreja. E novamente a gente poderia pegar um exemplo aqui, e eu quero pegar o exemplo da igreja lá em Atos. Veja bem, a igreja em Atos enfrentou perseguição, prisões, oposição. E mesmo assim, ela continuou crescendo. Por que ela continuou crescendo? Porque Cristo permanecia presente através do Espírito Santo. Bonito, impressionante isso. Conta-se que um missionário, ele foi perguntado: você não tem medo de servir em um lugar tão perigoso? Sempre as pessoas fazem essa pergunta para os missionários. E o missionário respondeu: eu prefiro estar em um lugar difícil, dentro da vontade de Deus, do que em um lugar confortável, longe da presença dele. Tá? Essa é a diferença. A missão nunca será fácil, mas ela também nunca será solitária, tá? A presença de Cristo é a maior garantia da missão. A igreja não caminha sozinha. O Senhor da igreja caminha com ela, tá bom? Vamos encerrar, vamos concluir essa palavra. A igreja existe porque Deus decidiu alcançar o mundo através dela. Por isso que a nossa missão não termina dentro das quatro paredes. Pelo contrário, ela começa quando saímos por essas portas. O culto nos prepara. A missão nos envia.
Uma igreja pode ser conhecida por sua arquitetura, por sua música, por sua tradição, mas Deus deseja que ela seja conhecida por cumprir sua missão. Queridos, vamos deixar que Maranata seja conhecida por sua missão. Nós abraçamos a missão de pregar o Evangelho. Tá bom? É isso que eu quero deixar para vocês neste domingo. Deus te abençoe. Reflita bastante sobre toda a mensagem, tá bom? Que foi passada para vocês hoje, tá bom? Gente, forte abraço. Um beijo no coração. Tchau.